Opa, eu me chamo Carlos e nessa breve apresentação eu quero te contar como eu fiz para comprar o meu novo carro, um Corolla 0 km. E detalhe, com 30% de desconto do valor de mercado. Incrível isso, né? E consegui isso tudo apenas aproveitando uma legislação que, apesar de beneficiar metade dos brasileiros, pouca gente conhece. Fique comigo até o final dessa apresentação que eu vou te ensinar como ficar livre de todos os impostos que beneficiam pessoas com algum tipo de deficiência física aqui no Brasil. E já te adianto que deficiência física, ao contrário do que a maioria pensa, não significa andar de cadeira de rodas ou muletas. Isso é apenas uma das características de quem tem alguma limitação no corpo. Deficiência, conforme a lei, pode ser caracterizada por coisas bem simples, como falta de força nas mãos para dirigir e até mesmo excesso de formigamento no pé. Eu dei apenas dois exemplos, mas a lista é bem extensa. E em muitos casos, os familiares como esposa, esposo, filho podem pedir o direito de desconto também, uma vez informada a necessidade de conduzir a pessoa com deficiência que impossibilita a locomoção. Agora que você já sabe de tudo isso, assista esse vídeo até o final e eu vou te mostrar como garantir o seu benefício. E como você também pode correr hoje mesmo atrás dos seus direitos e comprar o seu veículo com a isenção de impostos como IOF, ICMS, IPI e até o temível IPVA. E é bem provável que você ou alguém de sua família tenha esse direito. Veja essa reportagem que passou na Globo. Agora, vamos ver como é essa história de isenção de imposto para quem tem deficiência física. A Iremar só conseguiu comprar um carro zero automático por conta da isenção de impostos. O preço caiu de 70 para 49 mil, graças à lei que beneficia quem tem mobilidade reduzida. Eu tenho lesão bilateral de joelhos. Além do cadeirante, do amputado ou daqueles que têm a deficiência visível, há uma série de patologias invisíveis que têm direito. A lista é bem grande, vai de tendinite crônica a poliomielite. E se a pessoa doente ou deficiente não puder dirigir, não tem problema. O carro sai em nome dela, mas o motorista pode ser outro. 46 milhões de brasileiros com deficiência, né, podem comprar o carro com isenção de impostos. Você soma isso, hemofílicos, hepatite C, HIV positivo, enfim, uma infinidade de pessoas que têm diabetes, né? Então você somando esses números, você chega a 1 em cada 2 brasileiros. Mais de 150 milhões de pessoas podem ter direito. A isenção é de IPI, ICMS e IOF no caso de financiamento. Para isso, o carro tem que ser zero, produzido no Brasil ou no Mercosul e não pode custar mais do que 70 mil. Tenha ele câmbio manual ou automático, que é o preferido da grande maioria. O José Manuel não vai pagar impostos porque tem um problema na coluna. E em São Paulo fica livre também do IPVA e do rodízio. Só que ele espera 6 meses e nada do carro ainda. Eu tive primeiro a obtenção dos laudos junto aos médicos, depois o ok do médico do Detran, e a partir daí eu fiz aulas com o carro adequado, né, à minha condição, tirei uma nova carta e entrei então com o processo para retirada do carro. A nova carteira indica em código as condições obrigatórias para dirigir. Nesse caso, carro automático e direção hidráulica. Mas dependendo da limitação, a pessoa pode precisar de alavancas para os pedais ou comandos concentrados no volante. 1 a cada 10 carros vendidos com isenção tem que ser adaptado. E mesmo para quem já tem habilitação, recomendam-se algumas aulas. A gente orienta a fazer 2, 4, dependendo da sequela, para a gente treinar o candidato. Por exemplo, caso de paraplégico, ele estava acostumado a dirigir com os 4 membros. Hoje vai dirigir de uma outra forma. Para muita gente, a isenção que possibilita a compra do carro significa não só mobilidade, mas principalmente autonomia. Esse programa de isenção te dá a chance, primeiro, de continuar a trabalhar e ser produtivo. Caso contrário, eu teria muitos problemas. Se é um benefício, está dentro da legalidade, acho que a gente tem que sim que procurar, tem que fazer assim. O mais incrível é que essa reportagem foi ao ar em um domingo de manhã e nunca vi nada parecido no Jornal Nacional. E sabe por quê? Veja só a sacada de marketing das montadoras para confundir os consumidores. Em vez de tentar esconder a existência das leis, essas indústrias patrocinam a divulgação limitada dessas leis, ou seja, fazem pensar que apenas os cadeirantes
podem conseguir os descontos, quando na verdade o número de beneficiados é bem maior. Você vai ficar surpreso quando descobrir como troquei o carro aqui de casa de maneira honesta, transparente e como manda as leis. Fique atento à lista de doenças ou pequenas limitações físicas que dão direito aos 30% de desconto na compra de um carro. Veja alguns casos: doenças neurológicas ou degenerativas, patologias que afetam a mobilidade, como artrite, artrose e tendinite, paralisias, amputações, próteses, malformação de membros, problemas de coluna, como hérnia de disco, câncer, hemofilia, vírus HIV e da hepatite C, cirurgia ou lesão no punho ou joelho, escoliose. E se o beneficiário não tem condições de dirigir, casos como tetraplégicos, por exemplo, ele pode adquirir o veículo com desconto em nome de um familiar como condutor. Deixa eu te contar um pouco da minha história para você entender como consegui esse benefício. Eu sempre sofri com fortes dores nas costas. Em uma consulta, meu médico me perguntou se eu já tinha um carro automático. Minha resposta foi não. E para minha surpresa, ele me disse que existe uma lei onde pessoas com o mesmo problema que eu enfrentava dava direito à isenção de alguns impostos, onde o carro sairia com até 30% de desconto. Após sair da consulta, corri rapidamente a alguns despachantes aqui da minha cidade e, para minha surpresa, o valor cobrado era de R$ 4.000 a R$ 7.000, simplesmente impossível para mim. E foi aí que eu desisti de correr atrás do benefício, tendo em vista que ainda teria que adquirir o carro e o desconto ficaria todo perdido, com custas de despachante. Semanas depois, em uma conversa com um amigo que era despachante, ele me confessou algo que me deixou surpreso. Ele me disse o seguinte: ninguém da minha área pode saber que eu vou te revelar isso agora. Você não precisa contar com o despachante e muito menos com um advogado. Isso é, o que eles contam para parecer difícil e assim valorizar o serviço deles e para você achar que não consegue fazer isso sozinho. Qualquer cidadão tem capacidade para fazer todo o processo e sem a ajuda de ninguém. Eu demorei a acreditar. O que eles tentaram fazer realmente funcionou. Eu acreditava que realmente era impossível fazer tudo sozinho. No dia seguinte, ele me pediu para que passasse na empresa dele e me mostrou passo a passo de como tudo funciona. E ainda me deu algumas dicas de negociação com as principais concessionárias. Me mostrou também como uma pessoa sem deficiência poderia solicitar o benefício em nome de um familiar, além da lista completa de patologias que dão direito ao benefício. Na mesma hora, imaginei quantas pessoas poderiam ser beneficiadas com toda aquela informação. Logo em seguida, corri para casa e comecei a montar toda a papelada para dar início ao processo. E realmente ele estava certo. Consegui sem a ajuda de nenhum despachante e o processo ficou 5 vezes mais barato. Foi aí que comecei a ajudar alguns amigos e foi um sucesso. Em pouco tempo, já havia ajudado em média umas 15 a 20 pessoas a conseguirem comprar o carro com desconto. E apesar da boa vontade em sempre querer ajudar, eu não conseguia acompanhar todo mundo. E foi então que eu resolvi criar o Guia Imposto Zero, com o passo a passo para dar entrada no processo e conseguir comprar o seu carro com desconto. E foi aí que um amigo que mora no interior do Mato Grosso, onde não tinha empresa especializada para essa assessoria, me perguntou se eu não venderia esse material para uma empresa da cidade dele para começar a prestar esse serviço. Dei meu preço, é claro, cobrei R$ 4.000, o preço mínimo cobrado pelos despachantes aqui da minha cidade, e eles nem questionaram, pagaram na hora. Percebi que na visão deles o preço estava muito baixo. Foi aí que percebi quanto esse guia realmente resolvia definitivamente a dificuldade de várias pessoas a encararem o processo sozinhas. E vou compartilhar com você o guia definitivo para quem quer comprar um carro com até 30% de desconto, onde você vai encontrar o passo a passo sem enrolação, todos os documentos e formulários necessários para realizar o processo. Tudo feito em linguagem direta, fácil, porque sou uma pessoa assim como você. Não sou nenhum despachante ou advogado. Eu vou te dar dicas secretas que descobri em 1 ano de estudo, tudo 100% seguro e à prova de falhas. E quero dar para você o segredo que o governo não quer que você saiba. Com esse guia, eu vou te mostrar que comprar um carro com 30% de desconto é mais fácil que andar de bicicleta. Você irá identificar a condição que você ou seu familiar está inserido. Metade dos brasileiros se enquadra em uma das condições previstas para a liberação de isenção de imposto de veículos.
Então, confira essa lista e você com certeza conseguirá avançar nesse processo. Tudo que você precisa fazer é seguir o meu guia passo a passo, que você aprenderá tudo, absolutamente tudo que precisará para conseguir seu desconto. E no final, você simplesmente terá o trabalho de escolher o carro dos seus sonhos seguindo as minhas dicas. Talvez você esteja se perguntando, será que esse guia realmente é para mim? Bom, ele já ajudou mais de 7.000 pessoas a conseguirem comprar o carro dos seus sonhos com isenção de impostos e certamente irá ajudar você também. O Guia Imposto Zero vai te mostrar o caminho das pedras e te transformar em um especialista em isenção em pouco tempo, pois não quero que você pague nunca mais impostos indevidos. Chega de alimentar um governo que cobra impostos abusivos e não oferece nada em troca. Vamos lá, de maneira ética e legal, não pague mais IOF, ICMS, IPI e o terrível IPVA. O Guia Imposto Zero é um guia completo que vai te mostrar absolutamente tudo que eu fiz para conseguir economizar mais de 20 mil reais na compra de um carro zero. E dentro do guia eu adicionei 5 super bônus para você. Bônus 1, Manual das principais montadoras. Bônus 2, Dicas para contratar uma seguradora. Bônus 3, Como não perder dinheiro na hora de vender seu automóvel. Bônus 4, Como negociar com uma concessionária. Bônus 5. Como conseguir isenção do rodízio para quem mora em São Paulo, por exemplo. Bom, depois desses fantásticos bônus, você deverá estar se perguntando quanto tudo isso vai custar, né? Como esse guia tem informações valiosas que são frutos de mais de um ano de muito estudo, e o que eu acho mais importante, você não vai precisar buscar por si próprio essas informações. Esse guia poderá custar facilmente R$1.000, mas como estou comprometido a ajudar o maior número de pessoas que não têm condições de fazer um investimento tão alto, o valor que você terá que investir não será de R$1.000 e nem a metade disso. Na verdade, o seu investimento hoje será de apenas R$147, que poderá ser parcelado em até 12 vezes. Isso mesmo, muito barato mesmo. Clique no botão abaixo e comece agora a lutar pelos seus direitos. Quanto custa para você conquistar o carro dos seus sonhos? Quanto custa não se preocupar mais com impostos desnecessários? Quanto custa dormir tranquilamente sabendo que está aproveitando ao máximo um dos poucos benefícios que o governo nos oferece? Acredito que seja bem mais simples do que as 12 parcelas de R$ 14,76. Mas agora preste atenção, porque separei mais uma surpresa para você. Se ainda está com alguma dificuldade sobre o guia, eu tiro totalmente o peso dos seus ombros de ter que tomar uma decisão difícil e coloco todos nos meus. Eu te dou uma garantia de 7 dias. Você tem 7 dias para ler o conteúdo do guia e, se você perceber que o guia não é para você, eu te devolvo todo o investimento, centavo por centavo, sem enrolação. Basta me enviar um simples e-mail. Que tal uma garantia como essa? Isso é para mostrar como eu confio na qualidade desse guia. Então, se você está realmente comprometido e quer mudar de vida, você não pode perder essa oportunidade. Agora restam apenas 3 opções. Primeira, não fazer nada e continuar pagando caro nos carros aqui no Brasil. Se você assistiu esse vídeo até aqui, significa que você sabe que essa não é a melhor opção. A segunda opção é fazer o que eu fiz, gastar muito tempo e dinheiro para aprender o melhor método para comprar um carro com isenção de impostos. Essa opção é válida, mas sem dúvidas é a mais cara e mais demorada. E a terceira, adquirir o Guia Imposto Zero sem nenhum risco, com garantia de 7 dias. Então, se você respondeu a alternativa 3, clique no botão abaixo e dê esse passo em direção aos seus sonhos. Após clicar no botão abaixo, você será levado para uma tela de pagamento segura da Monetize, a plataforma responsável por gerenciar os pagamentos. Após a conclusão do pagamento, você receberá por e-mail os dados para fazer download do Guia Imposto Zero. Lembrando que você não receberá nada em sua residência. O guia é enviado diretamente para o seu e-mail e, se preferir, você poderá imprimi-lo normalmente. Isso porque o guia contém links que levam para os formulários diretamente para o site da Receita Federal, facilitando ainda mais o seu processo. Não perca mais tempo. Clique no botão abaixo e garanta agora mesmo o seu Guia Imposto Zero.